que ainda professa o nome do verdadeiro Deus, aquele que se manifestou em carne, aquele que enviou o seu primogênito aqui na terra, aquele que não se misturou com nada deste mundo. Jesus Cristo, ele não pegou nada dessa terra, nada. Ele usou a terra para comparar o céu. Tanto que ele estava falando das coisas dessa terra para Nicodemos, e Nicodemos não estava compreendendo. Agora imagina se ele falasse para Nicodemos as coisas do céu. Aí é que ele ia ficar louco, não me entender. Por isso que Jesus, ele falou lá em Marcos 4, ele diz para aqueles que estão de dentro, para aqueles que são cristãos, para aqueles que têm um coração voltado para Deus, aqueles que praticam a justiça, que amam a verdade e vivem nessa verdade, é revelada a palavra da verdade. A palavra da justiça é revelada para ela. É só ela buscar. É só ela buscar. O Senhor revela para ela. Graças eu te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios, aos entendidos deste mundo. Está vendo que o Senhor não revela para os grandão? Você está fazendo teologia, está perdendo seu tempo. Está perdendo seu tempo. Porque a palavra de Deus ela é revelada pelo seu Espírito. Quem é que conhece a Deus se não através do teu Espírito? É Ele que nos ensina toda a verdade. É Ele que nos guia em toda a verdade, nos ensina todas as coisas. João 14, 26. João 16, 13. É o Espírito Santo que faz você comparar espiritual com espiritual. Aquele que é espiritual, de ninguém é discernido, mas discerne tudo. Você sabe quem é de Deus e quem não é. Você vai saber que lá em João 4, no começo de João 4, ela fala: filhinhos, não creais em todo tipo de espírito. Provai. Examina se esse espírito vem de Deus ou se ele vem de Satanás. Não, mas aquele ali prega a Bíblia. Não, Satanás também pregou a Bíblia para Jesus. Mas aquele ali profetiza. Satanás também profetiza. Aquele ali revela o CPF. Satanás também sabe o seu CPF. Satanás sabe do momento que você nasceu até o momento que você vai morrer. Saber se o CPF não é profeta, meu amado. É falso profeta. Porque Jesus Cristo não tem compromisso de revelar seu CPF. Porque Ele quer que você se arrependa, se converte aos maus caminhos. Ele quer te salvar, salvar inclusive deste mundo. Aleluia! Jesus Cristo não quer salvar você para você ficar andando em mordomia nesse mundo. Jesus Cristo não quer salvar você para você ficar andando de carrão para cima e para baixo. Jesus Cristo não quer salvar você para você ficar em avareza, o amor ao dinheiro. Jesus Cristo quer salvar você, inclusive, do amor ao dinheiro. Batista me deu isso aqui, igreja Batista. Quer salvar você do pecado. Foi para isso que Jesus Cristo veio, para desfazer as obras de Satanás. Amor ao dinheiro, amor às coisas desse mundo, amor ao mundo. Então, uma pergunta que eu vou fazer para vocês, que muitas vezes é seguidor de homens, ou às vezes frequenta tempo: você conhece Jesus? Você conhece Jesus? Então por que você frequenta tempo? Esse mesmo Senhor falou que Deus não habita lá. Então você não conhece? Precisa conhecer. O Senhor que fez o céu e a terra, sendo Ele dono de tudo, de todas as coisas, não habita em tempo feito mão de homens, e nem tampouco é servido por mão de homens, como se Deus necessitasse de alguma coisa. Eu vou levar o dinheiro para Deus. Deus é dono do ouro e da prata. Então você não conhece esse Deus. O Deus o qual nós estamos pregando é um Deus que já se cumpriu tudo aquilo que era físico. O templo no seu literal foi derrubado. Não existe mais. Não existe mais altar de pedra. Não existe. O altar agora é o seu coração. O sacrifício agora é você renunciar a sua vontade, seu desejo para seguir Jesus. Não existe igreja física. Não existe templo físico. O templo é você, a igreja é você. Porque Jesus Cristo ele falou para os seus discípulos: entre os gentios, entre os pecadores, entre os publicanos,
Existe os grandes exércitos de poder sobre os pequenos. No meio de vocês, igreja, não. Então, meu amado, não existe uma pessoa filha do púlpito maior do que as outras pessoas. Não existe isso. Se você for ler a Bíblia, você vai entender o que eu estou falando. No espiritual, é você e Cristo. Você faz parte da igreja de Cristo. Você faz parte daquela igreja que foi edificada há 2000 anos atrás. Aquela igreja tem regra, tem fundamento, tem doutrina, tem evangelho, não mudou. Mateus 24. Mateus 24 vai falar dos profetas e dos cristos que serão levantados. Para você entender o que a Escritura nos fala. Por isso que tem que ler a Bíblia, por isso que tem que conhecer o Evangelho verdadeiro, para não ser enganado. Porque é isso que está acontecendo. Muitas pessoas deixam de ler o manual, deixam de ler a Escritura, deixam de alimentar desse verdadeiro pão, para conhecer o verdadeiro Deus. Para quê? Para seguir doutrinas, tradições que anulam os mandamentos do Senhor. Os mandamentos do Senhor, ele é intacto, não pode tocar nele. Inclusive o mandamento está dizendo que não é para você fazer imagem de homem, não é para você fazer imagem de animal, não é para você fazer imagem de nada que há na terra, no céu, nas águas, nada. Isso é mandamento. E o povo, por não conhecer a Escritura, desobedeceu os mandamentos do Senhor e diz que está seguindo o Senhor. Que Senhor é esse que nós estamos seguindo, desobedecendo os seus mandamentos? Que Senhor é esse que nós dizemos que estamos seguindo, mas não segue a sua doutrina? Só existe uma doutrina, só existe um evangelho, só existe uma verdade. A tua palavra, Pai, é a verdade. Sem a Escritura, meu amado, você não vai chegar ao pleno conhecimento da verdade. Porque essa é a vontade de Deus, que todos conheçam a verdade. Mas como que você vai conhecer a verdade se você é guiado por homens? O homem, ele é limitado. Por isso que Paulo fala, portanto, falamos a sabedoria, não a sabedoria deste mundo. Está vendo? Mas a sabedoria dos perfeitos. Que perfeito? Não é do mundo, os perfeitos não é do mundo. Os perfeitos são aqueles que conhecem Bíblia. Os perfeitos são aqueles que são fervorosos na Escritura. São aqueles que são cheios do Espírito Santo. Aqueles que professam o nome de Jesus. Aqueles que não negam o nome de Jesus. Que não negam a palavra, que não negam a verdade. Muitas mentiras estão sendo pregadas e as pessoas estão engolindo. Estão comendo desse fermento. Estão bebendo desse vinho podre. Está alimentando de um alimento que não é espiritual. É um alimento que é segundo a carne. Jesus, em Mateus 24, versículo 4, ele diz: acautelai-vos que ninguém vos engane. Então ele sabia que muitos iam ser enganados, né? Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Você prestou atenção no que Cristo falou aqui? Qual foi a profecia que Jesus Cristo falou? Que muitos virão em meu nome. Muitos me dirão, eu sou Cristo. Aí muitas vezes você fala bem assim, ó, mas espera ainda, esses donos dessas igrejas aí, eles não professaram que eles é Cristo. Eles estão vindo em nome de Jesus. Eles são os falsos cristos. Você achou o quê? Que Cristo vai vir lá no final dos tempos, falando, eu sou Cristo? Não. É igual Paulo fala, que eles vão entrar sorrateiramente, já vai entrar sorrateiramente dentro da igreja do Senhor e vai perverter muitos e
atrairão discípulos após si, e muitos farão de vocês negócio, com palavras fingidas, palavras persuasivas de sabedoria de homens. É verdade. Aí muitas pessoas falam bem assim, ó, mas o Edir Macedo ele não é Cristo. Não é não? Quem é o único ser humano que veio aqui, qual foi o único ser que veio aqui, se manifestou em carne e fundou uma igreja? Quem foi? Só foi Cristo. Só foi Cristo que fundou uma igreja. Não foi? Não foi Jesus que edificou a igreja lá em Mateus 16? E os outros? Edir Macedo fez também uma igreja ou não fez? O anticristo. Valdomiro também não fez uma igreja? O anticristo. Eles não têm as suas doutrinas? Eles não têm o seu evangelho? Não têm a sua tradição? Não tem o seu CNPJ? Não tem? Pois é, vem em nome de Jesus. Ele está falando aqui, ó. Muitos virão em meu nome. Maravilha. Todo homem que fundou uma denominação aqui na terra e diz que é igreja é anticristo. Só existe uma igreja. Essa igreja foi edificada há 2000 anos atrás. Essa igreja não mudou. Essa igreja tem os mesmos discípulos que adoram ele em espírito e em verdade. Essa igreja, ela não tem sombra de variação. É a mesma. O discípulo é o mesmo. Professa o nome do Senhor. Morre por causa de Cristo. Prega o verdadeiro Cristo. E de graça. Porque nós obedecemos o evangelho que está escrito em Mateus 10 e Lucas 10. De graça recebete, de graças dai. Cristo, se você realmente segue o Cristo da Escritura, então vamos lá. Jesus Cristo, ele diz: todo aquele que quiser vir após mim, condição, negue-se a si mesmo, toma sobre si a tua cruz e me segue. Você fez isso? Então você é discípulo de homens. Se você não fez isso, o discípulo de Cristo ele renuncia à sua própria vontade. Porque Jesus Cristo fala: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus, mas assim aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Para você ser discípulo de Cristo, você tem que fazer a vontade do Pai que está no céu. E a vontade do Pai que está no céu não é essa parafernália, esse tanto de igreja, dizendo que é igreja de pedra. Isso não existe mais. Jesus Cristo, os apóstolos de Jesus falaram assim: Senhor, você viu que tempo lindo? Jesus falou assim: ó, chegará o tempo que não vai haver mais pedra sobre pedra. Esse cumprimento já foi 70 anos depois do último sacrifício feito na terra, que não existe mais sacrifício. Quando o seu pastor falar que você vem sacrificar R$1.000 aqui no altar, demônio, tem nada a ver com Cristo, meu irmão, nada a ver. O único sacrifício que foi feito, que nós reconhecemos, foi lá na cruz do Calvário. Aquele lá foi o último altar. Não existe mais altar. Todo mercenário que fez alguma denominação e colocou lá um palco, porque aquilo não é altar. O altar é o coração do verdadeiro adorador, que pratica a justiça, que anda segundo a reta justiça, que anda conforme a Escritura, que é o nosso manual de fé e conduta. Sem a Escritura você não é discípulo de Cristo. Porque Jesus que diz, aqueles judeus que criam nele, ele falou assim: ó, todo aquele que quiser ser meu discípulo, permanecereis na minha palavra e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sereis verdadeiramente meu discípulo. Você sabe qual é o discípulo de Cristo? Aquele que conhece a Bíblia. Porque você acha o quê? Que é só o seu pastor que tem que conhecer a Bíblia e você não? O verdadeiro pastor, só Cristo. Toda pessoa que se auto-intitula pastor é mercenário, porque pastor é só um, Cristo. Você não pode falar: eu sou pastor, porque o pastor dá vida pelas ovelhas, João 10. Seu pastor dá vida por você? Então ele pode falar que ele é pastor. Só existe 2 cargos na Escritura: bispo e diácono. Mas ele falou que levanta pastor. 12. Porque Jesus falou a Pedro: Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro apacentou as ovelhas de Cristo. Pedro era pastor? Me mostra na Bíblia que ele era pastor? Mostra na Bíblia. Todo homem que se intitula pastor é mercenário. Pastor é só um, João 10. Aquele que dá vida pelas ovelhas. Pastor é só um, e ele tem um só rebanho. Um só rebanho.
os discípulos dele. Aleluia. Agora, o que existe na Escritura é bispo e diácono. Isso aí sim, lá é levantado por mãos. Agora, pastor é dom, meu amado. Não é título, não é cargo. Esse dia eu estava conversando com um irmãozinho, ele falou assim, eu sou diácono. Diácono. Aí quando foi um mês depois, ele falou assim, eu fui levantado pastor. Eu falei, engraçado, onde é que está escrito isso na Bíblia? Agora subindo de cargo, meu amado, depois uma vez que você é diácono, você morre diácono. Uma vez que você é obreiro, você morre obreiro. Os dois é irrevogável. Eu falei, você está numa empresa que fica levantando você de cargo. Agora, se você quiser ser pastor e dar a vida para as ovelhas, ótimo. Mas se não, meu irmão, não entra nessa não. Não entra nessa não, porque só existe um rebanho. Só existe um rebanho e um só pastor. Um bom pastor, Jesus Cristo. O resto é discípulo dele. Agora, nessas igrejas feitas por Pedro, tem esses pastores. Para você agradar, você dá dinheiro para eles. Dá 10% do seu dinheiro. Não é nem mais dízimo, não. Dá dinheiro para eles, 10%. Porque dízimo é alimento. Dízimo nunca foi dinheiro, dízimo é alimento. Tipo, a da Escritura. Jesus Cristo, quando ele foi corrigir aqueles escribas, ele falou assim, vocês dão o dízimo do eno, do comigo e do coentro. Ele não está falando de dinheiro. O discípulo falou assim, Senhor, é isso, dá tributo para César. Mostraram uma moeda para Jesus. Jesus falou assim, o que está escrito nessa moeda? De quem é que é essa foto? Ele falou assim, de César. Então dê a César o dinheiro. O que é de César? Dinheiro. Porque lá no dinheiro não tem a foto de Deus, viu? Lá no dinheiro não tem o nome de Deus, viu? Então não é de Deus. E dê a Deus o que é de Deus? Dinheiro? Não, o dinheiro foi para César. Então toda vez que você pega dinheiro e coloca no altar desses picaretas, você está dando para César. Não é para Deus. Você quer dar para Deus, dinheiro para Deus? Ajude um necessitado. Ajude um pequenino. Porque foi isso que em Mateus 25 ele fala, tive sede e deste-lhes de comer. Jesus está com sede, a igreja está com sede, os pequeninos estão com sede. Dá água para elas, dá uma palavra para elas, dá comida para elas. É isso que Jesus Cristo está falando. Tive fome e deste-lhes de comer. A palavra é pão, a palavra é água. Tive luz e deste-lhes de vestir. A palavra é a verdadeira veste. Dá essa veste para os pequeninos. Jesus Cristo está falando, tive sede, ele está falando no contexto, igreja, povo, precisa da palavra. Só que os mercenários não dão, né? Sabe por que eles não dão essa água para vocês? E sabe por que eles não dão esse pão para vocês? Porque vocês se libertam. Vocês abrem a sua mente, vocês abrem, a luzinha acende na sua mente. Aí você não vai dar mais dinheiro para eles. Quando o pastor pedir para você dízimo, você pega 10% de alimento que tem na tua casa e dá para ele. Sabe o que ele vai falar? Fica isso, irmão. Fica isso, irmão. Não, 10% é do seu salário. Não, pastor, 10% de dízimo é alimento. Nunca foi dinheiro, ué. Fala para ele. Aí vamos ver se ele tem a cara de pode pegar esse alimento e vender ainda. Vocês tornaram eles mercenários, porque vocês colocam dinheiro na mão de mercenário. É por isso que tem jatinho, é por isso que tem fazenda, é por isso que tem carrão, e você andando a pé. Olha, compara a situação sua com a situação do seu pastor, compara a situação sua com a situação do seu apóstolo, compara. O engraçado é que na igreja de Atos 2 e Atos 4, lá todo mundo era igual. Porque os apóstolos, quando foi fazer milagre, João e Pedro, aí na porta famosa do templo, ele falou, nem ouro nem prata eu tenho. Mas no de hoje tem ouro e tem prata, mas não tem um levanta e anda. Então Jesus Cristo, Ele é o único dono da igreja. Ele é a própria igreja. Ele é o próprio Salvador do seu corpo. Igreja não é A, não é B, não é C, não é D. Igreja é uma só. Todos os que invocam o seu nome. Por isso que Jesus Cristo falou aqui em Mateus 24, versículo 4.
muitos virão em meu nome. É o que Isaías 4 fala. Só vai querer usar o nome dele. Não vai querer usar a veste, a doutrina. Só vai querer usar o nome dele. O nome dele é mais importante. Ah, em nome de Jesus Cristo você vai ser rico. Em nome de Jesus Cristo você vai ser próximo. Em nome de Jesus Cristo você vai ser curado. É mesmo? Eu vou levar o aleijado de nascença lá, vamos ver se ele é curado. Vamos? Não é o verdadeiro Deus? O Covid chegou bem na hora que estava oferecendo um lencinho ungido. Ué, cadê? Não salvou os doentes da Covid? Inclusive até eles mesmos foram para o hospital de Covid. Tá vendo? Uma dissimulação. Engraçado que eles ficam brigando entre si, né? Ou seja, tirando, por exemplo, os canais, igual de Macete tirou o Valdomiro dos canais, brigando para o Valdomiro não crescer. Isso aí é a igreja? Isso aí é a igreja de Cristo? Essa dissimulação, essa disputa? Não, meu amado. A igreja de Cristo são os pequeninos. Graças eu te dou, Pai, porque ocultaste aos grandes, aos sábios, aos entendidos deste mundo, mas revelaste aos pequeninos. Por isso, que é dos pequeninos que amamenta, dos pequeninos de peito, que o Senhor suscita o verdadeiro louvor. Porque não louva por interesse, louva por amor. Então esse Jesus que nós estamos apresentando para você, esse Jesus, ele está vivo. Não é esse Jesus morto que estão pregando dentro desses tempos. Esse Jesus que nós estamos pregando é um Jesus que já foi morto, foi ressuscitado no terceiro dia e está entre todos aqueles que invocam o teu nome. Onde tiver 2 ou 3, aí eu estou no meio de vós. A tua palavra está lá dentro, está selada, está confirmada. Por isso que Jesus Cristo diz: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Como? Como que o Filho do Homem vai vir e vai achar fé na terra? Se a fé vir pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como? Me explica. Como que o Filho do Homem vai vir nas nuvens buscar a sua igreja? Se chegar aqui presente, a maioria estão corrompidos. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Se não está pregando a palavra de Deus dentro dessas gaiolas, dentro dessas casas de câmbio, por exemplo, não está pregando o evangelho, como é que a pessoa vai adquirir fé? Se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O justo vive pela fé. Como é que a pessoa se torna justo se ela não tem fé? Por isso que Jesus Cristo não vai vir buscar somente uma igreja. Jesus Cristo não vai vir buscar a igreja dos homens. Ele não vem buscar a igreja que tem CNPJ. Ele não vem buscar a igreja que tem placa. Ele não vai buscar a igreja que é deste mundo. Ele vai buscar a igreja que são os santificados do seu nome. Ele vai buscar aquela igreja santa, irrepreensível, lavada, remida com o sangue do Cordeiro. Jesus Cristo não vai vir buscar dizimista. Jesus Cristo vai vir buscar fiel em teu nome. Jesus Cristo vai vir buscar aqueles que estão escritos no livro da vida, não no livro dizimista. Esse Jesus, ele tem regra. A regra dele, em alguma parte da escritura, ele manda você dar dízimo. Está vendo que você não está seguindo Jesus? Porque ele diz que todo aquele que quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, toma sobre si a tua cruz e me segue. Se você segue Jesus, aonde é que Jesus fala que é para você dar dízimo? Aí Jesus morreu, ressuscitou. Muitos de nós não iam ver ele por causa da pequena fé, por causa do amor que esfriou, por exemplo. Aí ele levantou apóstolos, levantou discípulos fervorosos para escrever, para terminar de escrever a escritura inspirada pelo Espírito Santo e deixar a palavra de Deus escrita por nós. Paulo escreveu as cartas, Pedro escreveu as cartas. Aonde é que está escrito nas cartas que nós temos que dar dízimo para pilantra? Aonde está escrito? Dízimo em dinheiro ainda, que é mais pilantragem ainda. Aonde é que está escrito? Você não vai achar. Mas o pastor te enganou. O padre te enganou. Os espíritos te enganou. Porque você não conhece Bíblia. Mas, para que se cumpra, meu amado, a escritura, é necessário que você seja enganado ainda muito tempo. Muito tempo você ainda vai ser escravo de homens. Isso é profecia.
Muitos correrão errante do lado todo, procurando a palavra, querendo alimentar essa palavra, não vai mais achar, porque a palavra da verdade vai ser tirada. E isso vai se cumprir, o que está escrito lá em Amós 8:11. É para se cumprir, para você ter tanta sede, que você vai num lugar para ter palavra e não tem. O que tem é proposta, campanha. O que tem é sacrifício, sacrificando Jesus de novo. Aí você vai querer ouvir a palavra, meu Deus, eu quero ir naquela igreja que me enviou a palavra, chega lá, vem cá para você ser abençoado, vem cá para você ser próspero, que você vai ter uma casa, que você vai ter seu... Jesus falou bem assim, ó, Jesus, ele falou assim, nós não temos tesouro na terra. Derrubou muitos, né? Derrubou muitas empresas evangélicas, derrubou as empresas católicas, né? Aí João fala, não é mesmo mundo, nada que é no mundo. O que está oferecendo para você dentro dessas empresas evangélicas? Mundo. Você vai ser abençoado, meu irmão. Você vai ser próspero. O evangelho é, vocês vão ser lançados fora da sinagoga. Vocês vão ser mortos. Vocês vão ser apedrejados. Até mortos sereis por causa do meu nome, porque não conheceram a mim nem meu Pai. O evangelho é esse. Odiado por todos sereis por causa do meu nome. Está vendo? Eu estou falando em nome de Jesus. Por isso que nós somos odiados, porque nós falamos a verdade. Porque aqui nós não temos, por exemplo, ligação com nenhuma denominação. Nós não estamos aqui sendo enviados por pastor mercenário. Nós estamos aqui sendo enviados por padre. Estamos aqui sendo enviados pelo Espírito Santo para te libertar, para te dar o conhecimento, o entendimento da Escritura. O que você precisa é Bíblia, meu amado. O que você precisa é conhecer a verdade para você ser liberto. Para você ser liberto, não é você ir lá para a fogueira sábado de Macedo. Para você ser liberto é só você ler Bíblia. Para tirar esse demônio da angústia, para tirar esse demônio da avareza, para tirar esse demônio do pecado de você. Essas igrejas são tão podres, essas igrejas evangélicas são tão podres, que se tirar o diabo de lá, elas caem. Não prospera mais, porque o diabo dá dinheiro. Expulsar o demônio dá dinheiro. Falar com o demônio dá dinheiro. Entrevistar o demônio dá dinheiro. Se tirar os demônios de lá, acaba. Não existe mais. É a palavra ou não é? Por isso, meu amado, que nos últimos tempos, muitos serão enganados, correrão errantes de uma denominação para outra, mas não vai conhecer a verdade, não vai conhecer mais a palavra, por enquanto a palavra do Senhor está aqui. Você tem Bíblia na tua casa, lê a Bíblia. Nós não estamos chamando você para você seguir nós, não estamos chamando você para você fazer parte do nosso grupo, nós estamos convidando você para fazer parte da verdadeira igreja, e ela está na Bíblia. É só invocar o nome do Senhor Jesus Cristo, é só crer. O engraçado é que aquele carcereiro, quando ele estava tirando a sua vida, Paulo falou assim, ó, não faça isso, nós estamos aqui, não precisa tirar a sua própria vida. E ele faz uma pergunta para Jesus, para Paulo, e ele fala assim, ó, Paulo, o que é que eu faço? Aleluia, Jesus. Tá bom. Paulo, o que é que eu faço para mim ser salvo, Paulo? Paulo podia falar assim, vai lá dar dízimo para os homens. Paulo podia falar assim, vai lá fazer campanhas. Paulo podia falar assim, vai lá fazer propósito, fazer sacrifício, um dia lá na fogueira santa, vai lá. Não. Sabe o que Paulo falou? Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tudo tua casa. Só isso? Só crer. O justo virá pela fé. Só isso. Tá vendo? Portanto que o evangelho é difícil? Só crer. Ele falou para Marta, Marta, se você crê, você verá a glória de Deus, Marta. Quando ele falou, Lázaro, vem para fora, Lázaro. Marta falou assim, não, mas faz tanto tempo que ele está morto, é 4 dias. Você não está entendendo, Jesus. É 4 dias que ele morreu, já está podre, já está fedendo. Ele fala, Marta, eu falei para você, se você crer, você verá a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Maravilha. Tudo é possível para aquele que crê. É pela fé que você vive. Aí você larga a sua fé genuína, a sua fé dentro da Escritura, para seguir o quê? Campanhas, a minha fé. Porque a campanha é você ficar fazendo sequências. É como se você estivesse batalhando com Deus para você querer ter fé. A fé é só você crer. Jesus Cristo falou para quantas e quantas pessoas? Para os
cego de nascença, para o aleijado de nascença, para aquela mulher, a filha de Jairo, que estava no fluxo de sangue, falou para aquele homem que tinha um filho endemoniado, vai, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé curou teu filho, só isso. É só a fé, só. Dá no ódio. É demais? Será que é demais esse evangelho? Será que esse evangelho que eu estou pregando é um evangelho diferente? Não, é eles que estão pregando um evangelho diferente. Porque mata a fé dos homens, mata a fé do discípulo de Cristo. É por isso que Paulo fala que muitos levantarão discípulo após si, trairão discípulo após si. E Pedro fala e falando de voz negócios com palavras fingidas. Porque o evangelho verdadeiro e simples é esse. É só você crer no Senhor Jesus Cristo. É só você arrepender dos seus pecados. É só você converter dos seus maus caminhos. É só você reconhecer diante de Deus que você é uma miséria. Que só Jesus Cristo que te salva. Que você não tem obras. Creia na obra verdadeira, redentora do teu Filho unigênito aqui na terra. Se você crê, é a obra de Cristo que prevalece, a sua já era. Por isso que você tem que renunciar a sua vida. Ah, eu vou para Cristo para me mudar a minha vida. Não, você vai para Cristo para jogar a sua vida fora. Isso é evangelho. Você vai para Cristo para renunciar essa miséria de vida que você tem, essa avareza, esse amor ao dinheiro, esse amor ao mundo. Você vai jogar essa vida fora. Isso é renunciar a sua vida. Isso é renunciar a tudo e seguir Jesus. Porque Jesus Cristo tem uma vida melhor para você, é uma vida eterna, é uma vida diante do Pai. Quando ele chegar lá em Mateus 25, ele prometeu: vinde, bendito meu Pai. É melhor do que você ficar comendo essa migalha que Satanás está te oferecendo aqui. Come do banquete com Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele dá para a sua igreja o verdadeiro banquete, é a palavra dele. Você quer participar desse banquete? Lê a Escritura com a tua família. Você quer participar desse banquete? Lê essa escritura de madrugada, de dia, de noite, medita nela de dia e de noite, não para. Aí você está participando do banquete dele. Você está comendo da verdadeira fruto da árvore da vida. Seu pastor, seu padre, ele não vai mostrar essa verdade para você, porque você pode dar dinheiro para ele. Você vai dar para os pobres. Você vai dar para os necessitados. Pedro deu dinheiro para aquele pobre, aquele cego, aquele aleijado. Paulo e os discípulos faziam coleta para os pobres lá das Judéias, para os pobres lá de Jerusalém, para os pobres lá de Roma. 1 Coríntios 16, 2 Coríntios 8 e Romanos 15. Está escrito: as coletas eram para os pobres. As coletas sempre foi para os pobres. As coletas, aquilo que vinha no coração do justo, aquilo que vinha no coração das pessoas que realmente criam no Evangelho, as esmolas, era para os pobres. Perverteram o Evangelho de Deus, trocaram a verdade de Deus em mentira, dando honra mais para homens, como está lá em Romanos 1, dando honra para homens, tiraram a glória de Deus, tiraram a honra de Deus.